Boa noite, todos bem? Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo, o nosso bate-papo? Vamos lá? Então tá bom. Pessoal, todos bem? Vamos lá então? Vamos fazer o nosso bate-papo da noite. Sempre naquela condição de que perguntem, interrompam. Estamos aqui para discutir, né? O Espiritismo, pessoal, não é missa, não criticando a missa. Mas o Espiritismo não é para vocês ficarem assim... É a fé raciocinada, né? Então, precisamos entender o que a doutrina dos Espíritos passa para a gente, o que a gente não entendeu, não compreendeu. Falar, mas como que é isso aí? Mas e tal coisa que acontece assim? É para isso que o nosso estudo acontece, tá? É por isso que dizemos que o Espiritismo é uma fé raciocinada, tá ok? Então, fiquem muito à vontade para interromper, para perguntar, tá ok? Eu sou meio, né? Eu vou correndo com as coisas, mas pode, Paulo, tranquilo, tudo bem? Então vamos lá. Então, a nossa reflexão da noite, pessoal, é algo que a gente já falou aqui na casa, mas eu vou falar de novo, porque é muito importante e muito pouco polêmico. É muito pouco compreendido, mesmo por espíritas. Mesmo por espíritas. Mas, como eu vinha falando muito de obsessão, né? Quando a gente fala no nosso estudo, a gente está sempre alertando para os perigos espirituais, a gente acaba fazendo uma palestra um pouquinho mais pesada. E aí falaram na minha orelha, escuta, fala um pouquinho de coisa boa também, né? Que também tem. E é isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, reflexão da noite. Lá no livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, né? Num item chamado A Gênese Planetária, num subitem chamado A Comunidade dos Espíritos Puros, tem uma tremenda de uma boa notícia, mas que assusta e muita gente, né? Vamos nela. Rezam, nos conta Emmanuel, né? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, de que fenômenos, de que sistema que Emmanuel está falando? Ele está falando do nosso sistema planetário e ele está falando de todos os fenômenos, da vida, da encarnação, da reencarnação, da gravidade, das energias, das partículas. Ele está falando de tudo, da existência do fluido cósmico. Então, de todos os fenômenos, atrás de todos os fenômenos, no nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Daí tá tudo bem, né? Uma comunidade de espíritos puros. Lembra lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, né, que a gente tem aquele triângulo, né, que é a escala espírita. Então nós temos 3 ordens de espíritos. Espíritos puros são aqueles que já atingiram a perfeição? Não, porque a perfeição somente Deus atinge. Olha que interessante. Mas atingiram um estado de evolução muito elevada, onde eles traduzem diretamente para nós a vontade de Deus. Olha que bonito isso. Eles refletem a vontade de Deus. Espíritos puros, que é a primeira ordem, depois vem os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. E aí tem uma subdivisão de 10 classes, que eu não vou comentar muito aqui. Nós aqui, de uma maneira geral, estamos ali pela 9ª classe da 3ª ordem. Somos espíritos imperfeitos e que não fazemos nem tanto bom, nem tanto ruim, que sabemos as coisas, mas não sabemos muito, né? Depois a gente vai pegar um dia, vai falar só sobre isso aí. Mas, então existe essa comunidade de espíritos puros. Quer dar um nome mais católico para te facilitar? Arcanjos. Porque o Espiritismo também às vezes fala disso, os arcanjos do Pai, né? São espíritos puros. E existe uma comunidade. Comunidade é um? É quantos?
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vamos lembrar que nós do Espiritismo acreditamos o quê? Na pluralidade dos mundos. A casa de meu pai tem muitas moradas. Então nós cremos, né, os espíritos superiores, os espíritos puros, através da doutrina espírita ditada a Kardec, nos conta que todos os planetas são habitados. Não na forma material como é a Terra, como nós. Por isso que pode botar sonda, pode espiar lá, você não vai ver casinha, não vai ver palácio, não vai ver... Porque é uma outra vibração de vida. Ah, Paulão, mas aí deu nó. Como é que vai acontecer isso aqui? Nós estamos nos vendo? E o número de espíritos que estão aqui, participando conosco hoje? Quem está vendo aqui? Tirando os médios videntes aí, os anjos loucos da vida aí, os glaucos, o resto de nós não vê. E eles estão aqui presentes num número muito grande. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu sei o quanto eles me influenciam, o quanto me ajudam aqui na palestra. E nos trabalhos mediúnicos dessa casa, podemos quase que tocá-los, de tão presentes que eles são. Então, essa mesma diferença entre nós e essa vibração de espíritos ocorre nos planetas. Então, em cujas mãos conserve as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Qual que é o tamanho dessa comunidade de espíritos puros, então? Para coordenar, estar as rédeas à frente de todos os fenômenos da vida, de todos os planetas. Vamos dar mais um nó? Vamos falar de números? Há um telescópio que a NASA colocou no espaço, chamado de James Webb, né? E o James Webb atualizou os números astronômicos para a gente. Então, hoje, os cientistas, os astrônomos, calculam que temos cerca de 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem, em média, 250 bilhões de sóis. Se a gente for pensar num sistema planetário como o nosso, que temos um Sol e 7, 8, 9 planetas, tem aquela disputa de Plutão, que agora não é mais planeta. Calculou aí? Pega seu celular. Não dá para calcular no celular. E é disso que nós estamos falando. Então existe uma comunidade de espíritos puros que conduz tudo isso. Quantos são? É um trem, né, como diria o mineiro, né? É um trem doido. Agora nós vamos ver uma coisa mais doida ainda. Quem é que são esses espíritos puros? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Quantos Jesus existem no universo? Milhões. Milhões de espíritos puros, bondosos, do nível de Jesus. E é aqui que dá um nó na cabeça da nossa formação católica, né? Mas, acreditem, né? Jesus é o governador planetário. É o espírito mais evoluído que existe no nosso planeta. Tá? Transmite diretamente as vontades de Deus, o Criador, para os 22, alguns dizem 35, bilhões de espíritos que precisam aprender aqui na Terra. E esse cara, esse irmão chamado Jesus, que é um de muitos Cristos planetários, vocês acham que nós estamos em boas mãos? Quem é que acredita que o capeta está dominando o mundo? Quem é que acha que tem Satanás? Não tem, gente. Isso é coisa que colocaram na nossa cabeça para nos dirigir através do medo.
O nosso diabo somos nós mesmos, através das nossas condutas erradas. Somos nós a que geramos os problemas. Lei de causa e lei de efeito. Então Jesus é um dos membros divinos desta comunidade de espíritos puros. Ao que nos foi dado saber, então Emmanuel ainda fala isso. Emmanuel está em qual categoria de espíritos? Bom espírito, ele está na segunda ordem. Não falou, não, mas o Emmanuel não é um espírito puro, não, tanto que agora está encarnado. Desde o ano de 2000. Vem aqui para viver novas experiências, né? Para se aperfeiçoar ainda mais. Mas veja, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, essa comunidade de espíritos puros, ao tempo que o livro A Caminho da Luz é de 40 e alguma coisa, Emmanuel nos narra que é conhecido que por 2 vezes esse grupo de espíritos se ajudou, né? Se ajuntou, se reuniu. Para quê? Para dar uma forcinha para o nosso chefe, para Jesus. Em quê? Então vamos lá. A primeira das vezes que esses espíritos se reuniram próximo à Terra, quando o orbe se desprendia da nebulosa solar. O que é orbe? Então veja, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. Traduzindo, reuniram-se quando? Como está também no livro A Caminho da Luz. Quando Deus confiou a Jesus a construção do planeta Terra. Então Jesus recebeu de Deus toda essa massa de matéria e de energia, e foi nesse momento que esses espíritos puros reuniram-se, e aí nos diz Emmanuel em outro lugar que Jesus plasmou o nosso planeta com as próprias energias. Olha que lindo isso. Teve a autorização do Pai, de Deus, para construir esse planeta. Quando foi isso? Segundo a nossa astronomia? 4,5 bilhões de anos atrás. Como eu sempre digo, se há 4,5 bilhões de anos atrás Jesus já tinha esta capacidade evolutiva, como é que ele está hoje? Porque ninguém estaciona. O aprimoramento é eterno e a progressão, a evolução espiritual é infinita. Já estudamos também lá atrás que, então aí ele retorna e vira Deus de novo. Não. Deus é Deus, Espírito é Espírito. Quer mais uma boa notícia? Todos nós aqui nessa sala, todos nós, um dia seremos um espírito desse. Quanto tempo? Uns 15 bilhões de anos. Mas seremos, todos nós seremos espíritos puros um dia. Ok? Oi, peraí. Só concluir aqui. Pergunta, vai. Jesus veio então para a Terra como missionário. Para ele o termo missionário não cabe. Sim, mas ele se prontificou a ajudar na evolução da Terra. Ele é o governador do planeta. Ele moldou a Terra e é responsável por todos os espíritos, todos que passam, que evoluem e que vão chegar ainda. Tá? Uma curiosidade? Uma curiosidade. De que forma que ele faz isso? Porque não tem mágica, pessoal. Não existe mágica, né? Há estudos científicos que fotografam a nossa aura, né? O que é a nossa aura? É a camadinha energética que o nosso perispírito sobra um pouquinho do nosso corpo material. A chamada foto Kirlian. Já ouviram falar? Tira a foto, aí você vê lá.
Os cientistas da NASA já estudaram essa energia que é o perispírito, que os esotéricos chamam de aura. Ok? Nós chamamos de perispírito. Bom, a nossa tem, em média, segundo a NASA, de 2 a 4 centímetros. Beleza? A NASA esteve aqui estudando Chico Xavier. Sabe qual foi o tamanho detectado da aura de Chico Xavier? 25 metros. Pessoal, cientificamente, veio um monte de gente leiga que não era espírita, com equipamento, e falava, vamos medir a força desse homem. 25 metros. Metros. E nos diz Emmanuel em outros livros que a capacidade de Jesus, a sua capacidade perispiritual, é de abrangência do mundo inteiro. Então, estamos todos nós dentro da consciência de Jesus. Está entendendo? Simples, né? A segunda vez que esses espíritos se reuniram, próximo ao planeta Terra, foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, quando Jesus estava começando a preparar-se para encarnar, não é reencarnar, porque ele não precisa reencarnar, mas para encarnar no planeta, esse grupo de espíritos puros, você já imaginou o que é um bate-papo desses espíritos puros? Resolvendo como é que vai ser, o que vai ser, o que vai acontecer, o que não vai? Vocês acham realmente que tem alguma coisa fora do controle? Quando a gente ouve os materialistas assim, mundo velho sem porteira, acabou, perdeu, acabou tudo, Zé. Não vira mais nada agora, é o caos. Pessoal, está tudo dentro do controle. Beleza? Esse rapaz é bom, né, mãe? E esse homem é bom. Esse homem é bom. Tudo bem aí? Ninguém quer perguntar nada? Dito isso, né? Hã? Dito isso. Dito isso, alguém tem alguma dúvida? Não? Sobre quem é Jesus? Olha, falar sobre Jesus é difícil. Porque a melhor definição, uma coisa, eu vi uma médium uma vez, fazendo uma palestra, e ela deu uma definição do que foi esse momento de encarnação de Jesus na Terra. E ela usou a seguinte frase, que eu gosto muito, ela falou assim, é como se a gente pegasse o sol e colocasse numa caixinha de fósforo. Isso é Jesus encarnado. Você disse, Jesus, que a energia dele que abraça o mundo. Você está falando do planetário todo? O planetário, o mundo, o planeta. Não é só o planeta Terra. Não. Porque ele toma conta da gente. Da gente não. Do mundo, do planeta Terra. Tá? Beleza? Tudo bem? Então vamos seguir? Vamos acabar então a lei de destruição, pessoal? Estamos falando sobre as leis divinas, né? Que são imutáveis, que são as leis que regem tudo isso, inclusive todas as ações do Cristo. Vamos repetir, com todo esse poder, com toda essa evolução espiritual, Jesus, quando aqui esteve, cumpriu todas as leis do Pai. Todas. Nasceu como? De uma mulher? Teve parto? Teve sangue? Não podia simplesmente ter chegado e falar, oi, cheguei. A partir de agora, plum, todo mundo bom. Acabou, embora. Mas e a lei do trabalho? E a lei do merecimento? Quem tem filhos aqui? Se você virar para os seus filhos e falar assim, a partir de hoje, todo mundo bom, acabou. Não falta dinheiro, papai ganhou na loteria, o que vai ser deles? Vai ser bom? Para a gente é a mesma lei. Tudo que precisamos conquistar nossa evolução através de trabalho, de esforço, de merecimento. Tudo.
E Jesus é uma prova disso. Né? Não podia ser diferente, né? Então, estamos lá falando sobre a lei da destruição e agora vamos encerrar o duelo. Que aí algumas pessoas falam, tá vendo? Olha só como o livro dos Espíritos está desatualizado. Precisa rever o livro dos Espíritos, precisa tirar duelo, que não existe mais duelo. Não existe mais duelo, pessoal? O que vocês acham? Existe o silencioso, né? Silencioso. Só mudou o jeito, né? Eu fui pesquisar, é que eu não consegui baixar aqui também. Fui lá no YouTube. Duelo. Primeira coisa que me apareceu. Um duelo de 2 caminhões na estrada. Os caras batendo no outro e o carro filmando atrás. O cara batia num, o outro batia no outro, até que um conseguiu jogar o outro para fora da estrada. Duelo. 2021. Não existe mais duelo. Vamos num duelo mais facinho? Quem é que gosta da caixinha de fazer bobo? Quem é que fica duelando quando alguém que você não sabe nem se existe de verdade fala mal do você aqui? Aí você começa a bater boca com alguém que você não sabe nem se é uma inteligência artificial. E não dorme de noite. E passa nervoso. Duelo. Oi? O joguinho é um duelo, só que acaba com a vontade do rapaz, né? Pode-se considerar duelo como um caso de legítima defesa? Então aqui o Kardec está pensando naquele duelo que, Vagnão, levanta aí, vamos dar 10 passos, vira, tal, né? Ou na esgrima, que era o que tinha em 1800 e pouco. O nosso duelo só mudou do formato. Mas ele continua existindo e pelos mesmos motivos. Isso que é interessante, né? Vaidade, orgulho e egoísmo. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. Por que não? Por que o duelo não é uma legítima defesa? É uma escolha, vai ser premeditado. É premeditado, é uma escolha. O que mais vocês acham? As pessoas que desejam colocar os seus pontos de vista. A pessoa quer colocar o seu ponto de vista. Pessoas que estão colocando pontos de vista diferentes. Tá. O que mais? Só Deus pode tirar a vida. Né? Lembra, é que a gente estudou, né, na semana passada a legítima defesa. É um direito nosso. Lei de conservação, temos que nos manter vivos. Né? Não é porque somos cristãos que falou, claro, pode me matar porque é da sua índole. Não, a gente tem a lei da conservação. Tentamos nos manter vivos. E quando somos ameaçados brutalmente de morte, temos o direito de nos defender. Até qual limite? Até o limite que você passe da defesa e passe a exercer vingança. Né? Então, lembra que eu até dei aquele exemplo? A pessoa saca um revólver, dá 5 tiros na sua direção, erra. Aí você pega o seu revólver e fala, eu me rendo, você dá 8 tiros nele. Não é mais legítima defesa. É vingança. E aí então ele está perguntando, e o duelo? É uma legítima defesa? Quando eu resolvo me matar eu com o Wagner? Por causa do orgulho? Porque o sapato dele, o tênis dele é diferente do meu, o meu amarelo, dele é branco, então nós vamos duelar aqui até a morte. Então, pessoal, não é uma legítima defesa. É um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. E continua tendo até hoje. Duelo no trânsito é o que mais vemos. É o que mais vemos. Muitas vezes não se chega à morte, graças a Deus. Mas você pede uma passagem, dá uma seta, a pessoa não te dá espaço, aí você cola atrás do carro, fica uns 20 quilômetros atormentando a vida do carro. O que é isso? Não é. Né? Então é um costume bárbaro ainda. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Aqui o Espírito de Verdade já dá uma dica pra gente, né? Com a evolução vocês vão ver que tanto o duelo quanto esse negócio de matar em nome de Deus é um absurdo.
Não é um absurdo. Guerra santa. Já dizia Renato Russo, não existe guerra santa. Não existe. Nenhum Deus conhecido pelos povos da terra quer a morte do outro. Isso não existe. Isso é coisa dos homens dentro das religiões. Né? Vamos lá. Oi? Vamos lá. Você comentou dos governadores, Jesus e os governadores se reuniram 2 vezes. Na literatura, ok. Mas não teve uma terceira vez, eu não sei se... Há uma terceira... Não houve já uma terceira que foi lá por 69, quando o homem foi à lua, e aí os governadores eram mais 50 anos no Brasil, senão haveria uma... Não teve Isso. Foram os governadores, ou foi só? Sim. O Ednei está perguntando, voltando um pouquinho lá atrás, que Emmanuel, em 40, falou de 2 reuniões dessa comunidade de espíritos puros. Mas Chico Xavier, Divaldo, nos falam de uma terceira, ocorrida lá em 69, né? Após a Segunda Guerra Mundial, que foi um quiprocó no plano espiritual, né? Foi um problema muito sério. Mas com a chegada do homem à Lua, se reuniram, segundo esses 2 grandes médios, e eu creio neles, acredito neles, se reuniram novamente essa comunidade de espíritos puros, de cristos planetários, para ponderar que, se o homem em 50 anos não eclodisse uma terceira guerra mundial nuclear, né, que a terceira seria nuclear, a terceira guerra, pessoal, seria nuclear, bombas atômicas. Sabe como seria a quarta? Com pau e pedra. Porque é o que ia sobrar. Né? Então veja, esse grupo de espíritos se reuniu pela terceira vez, lá na chegada do homem à Lua, porque a tecnologia estava muito avançada, mas a tecnologia das bombas avançava mais rápido ainda e começou a Guerra Fria. Com a corrida espacial começou essa guerra, essa hipótese de guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos. Hoje já tem mais uns 4 ou 5 na parada. Né? Então esses espíritos, né, dizem esses grandes médios que Jesus, o nosso grande mestre Jesus, foi quem advogou por nós. Né? Falou, não, gente, calma, os meninos são bons, nós vamos dar um jeito neles, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais 50 anos de moratória. Aí os outros falaram, tá bom, Jesus, se eles não se acabar em 50 anos, aí nos é prometido que um avanço espiritual muito grande, um avanço tecnológico muito grande. Tá? Isso daí, há um certo equívoco, né? Quando puseram data, Ednir, de falar dos 50 anos, o Chico escreveu isso no dia 19 de abril de não sei o quê, aí contaram 50 anos, então a partir daqui começou tudo. Já estudamos isso também na doutrina. O tempo no plano espiritual não é igual ao nosso. A vida, a evolução não dá saltos. Né? Iniciou-se um processo de melhoria a partir dessa data aí. Estamos torcendo para que ninguém aperte um botão errado na hora errada, né? Agora, só fazendo um comentário, né? Quando você vai para um outro livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier também, é preocupante, porque lá ele fala que haverá sim uma destruição do hemisfério norte e que os poucos sobreviventes virão para onde? Um paizinho chamado Brasil, que vai chegar a uma população de 900 milhões de habitantes, porque ele vai sustentar o restante da humanidade. Vamos lá ler. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É muito interessante. Falam até a divisão de como é que vai ficar aqui da América do Sul, entre os povos. É muito interessante. Então, vamos lá, né? Vamos torcer para que os caras não errem muito. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza,
tenha quase certeza de que sucumbirá? Dá para entender? Olha como Kardec era técnico, né? O duelo é um assassínio quando eu sei que eu sou muito, muito ruim de tiro e eu vou duelar lá com o Wagner, que é campeão olímpico de tiro. É um suicídio. Mas, Paulão, está muito desatualizado, isso não acontece mais. Vocês já ouviram uma frase, isso tem muito a ver com a minha profissão, de suicida policial? O cidadão está numa depressão, o cidadão ou a cidadã, está numa depressão profunda, com sérios problemas, e o que ele faz? Ele pega um nada no bolso dele, ele toma o Danilo de refém no centro de São Carlos, fica ameaçando de matar, eu vou matar, eu vou matar. Praticamente implorando para quê? Para ser morto. É um duelo que ele está fazendo com a polícia? Ele tem alguma chance de ganhar? Está aí. Está atual? Precisa rever? Essas coisas aparecem mais nos Estados Unidos porque eles estudam mais os casos, né? E lá é muito comum essa situação do suicida policial. Ele busca o confronto com a polícia para ser morto porque ele não tem a coragem de se matar. Aí ele não se matou, mas na verdade, espiritualmente falando, pessoal, é um suicídio. E qual que é a diferença disso daí, Paulo? A diferença é a consequência depois da desencarnação. Para quem não sabe, o suicida tem graves consequências depois da desencarnação. Muito graves, né? Vamos seguir. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassinato ou suicídio? Então, quando os dois são muito bons na coisa, os dois motoristas de caminhão, duas carretas, hein? Um era um bitrem e a outra era uma carreta de 3 eixos. Procurem no YouTube depois, duelo de caminhões na pista, vocês vão ver que absurdo que é, tá lá. Um e outro. É tanto um homicídio quanto é um suicídio. Tudo bem? Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? O que vocês acham? Se mata em nome da honra, se mata em nome do orgulho, né? Quantos crimes passionais não ocorreram de marido matar mulher, mulher matar marido, por motivos de traição? Orgulho, vaidade, não é? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, numa passagem, que se nós pudéssemos resumir o Evangelho de Jesus, resume-se a essas 2 chagas da humanidade. O nosso planeta, basicamente, ele é focado para curar 2 chagas, o orgulho e o egoísmo. Ok? A vaidade está intimamente ligada ao orgulho. E todo o resto, a crueldade, etc., está ligada ao egoísmo. Se a gente conseguir passar por essa encarnação, reduzindo ao máximo o teu orgulho e o teu egoísmo, pessoal, o orgulho que a gente está falando não é aquele orgulho que o pai e a mãe sentem por um filho que tem um sucesso, por um amigo. É aquele orgulho de ser orgulhoso. Fala, então, eu sou melhor que todo mundo, tudo de espíritos impuros, só a judiação. Isso é o pior dos males. Tá? É desse orgulho que a gente está falando, aquele orgulho ruim, maldoso. Não converse com pobre. Não é isso? Eu conheci gente assim. Se sente superior. Muito superior. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa for a covardia. Aí ele está falando, olha, ainda aqui ele está pensando lá em 1856, 55.
né? Na França de 1855, a Europa de 1855, onde ainda havia um resquício desses duelos. Se empenhava a palavra, se empenhava a honra. Então o Espírito Verdade esclarece o seguinte, falou, olha, depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Não muda, não vai mudando. As leis morais, a nossa justiça, pessoal, a nossa justiça, há 40 anos atrás, ela entendia que o marido que matasse a mulher que o traía, agia em legítima defesa da honra. Se vocês forem procurar na doutrina do direito e no Código Penal, não existe um artigo escrito sobre legítima defesa da honra. A legítima defesa é da vida. Mas eram os usos e costumes da época. Isso hoje já mudou. Isso hoje já não é mais admissível, né? Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que vão reparar agravos, né? Discussões, brigas. Até porque, quanto mais a gente conhece o Espiritismo, mais a gente percebe que isso é uma grande bobagem. Né? Por quê? Então eu e a Patrícia temos uma briga horrível. Geramos um ódio indescritível de um pelo outro. Para o materialista, o que é mais fácil? Eu vou tirá-la desse plano, vou matá-la. Não é isso? E a mato. Só que como nós sabemos que a vida não cessa, a vida continua, Patrícia desencarnada é um inimigo com muito ódio e, como eu costumo brincar, pessoal, com superpoderes. Porque ela está no plano espiritual. E ela continua me vendo, continua me observando e consegue interferir na minha vida. Através de influência moral em mim e em quem está em volta de mim. Então aquele que é espírita, que conhece a doutrina espírita, sabe que não é uma boa, não. A gente vai ver mais para frente, pena de morte. Né? O que é, Andréa? Vira um obsessor. Que está cheio, ó. Não sou eu que estou falando. Divaldo Pereira Franco, os grandes médiuns de hoje, falam que nós vivemos uma epidemia de obsessão. Ninguém acredita em mais nada. Tudo é matéria, tudo é dinheiro, tudo é prazeres da vida material. Todos nós já ouvimos aquela frase, né? Caixão não tem gaveta, mas o cara faz o possível e o impossível para juntar coisa. Né? A gente já viu influências de espíritos as mais variadas. Né? Espírito que está atormentando uma família, chega aqui e se manifesta, o que está acontecendo? Os caras pintaram minha casa. Irmão, casa não é mais sua. Como não? Você consegue construir? Não. Você consegue morar? Não. Você tem a chave? Aí esse espírito precisa ser resgatado, ele precisa entender que o que ele está pensando está muito errado. Né? Os inimigos que vêm brigando, pessoal, há séculos. É uma perda de tempo sem igual, mas é o quê? Orgulho. Não, aquela noite que o Carlão falou para mim que eu era um babaca, eu fico 300 anos perseguindo ele. Porque o meu orgulho é um veneno. Mas, Paulo, você está chutando 300 anos? Não, nós estamos falando de números que são isso aí mesmo. São brigas, são disputas que levam 3, 4, 5, 6 encarnações. Cada encarnação de 70, 80 anos, faz as contas aí. E quando vem aqui ao trabalho espiritual dessa casa e de outras casas, é mostrado para a gente. Falei, essa briga aí, ela se arrasta. Irmão, calma, porque essa briga se arrasta desde Roma Antiga. O Divaldo, quem assistiu o filme do Divaldo?
mensageiro. Então, 40 anos de obsessão. De quando que era a disputa de obsessão dele? Da França, antes da queda da Bastilha, antes da Revolução Francesa. Então, por causa disso daí. Beleza? Encerramos o duelo, vamos falar sobre pena de morte. 15 minutos falar de pena de morte, agora vai torar, né? Tá, vamos lá. Lembra que eu falei? Kardec perguntou sobre as pragas, sobre a crueldade, perguntou sobre tudo. Agora ele vai perguntar sobre a pena de morte. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Estamos falando de países que têm a pena de morte como lei. Ok? Resposta do Espírito de Verdade. Incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. O que vocês acham disso? Tem muita gente que defende pena de morte. Muita gente. Porque não conhece espiritismo. Não conhece. O dia que você participar de uma sessão mediúnica de desobsessão e você vê como é que a banda toca, você fala assim, para com esse negócio de pena de morte. Não é uma boa. Não é uma boa. Principalmente com os nossos inimigos. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Eu pergunto uma coisinha para vocês. Se no Brasil hoje, do jeito que anda a nossa justiça, tivéssemos pena de morte, vocês estariam tranquilos? Você poderia ser condenado à pena de morte porque você escreveu com batom na estátua? Vocês estão vendo como não é um bom negócio? Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Né? Refiro-me a uma época ainda muito distante. Vai longe, calma. Você está novo, vou te falar. O Emmanuel falou assim para a gente, a maioria que já sabe. Falou, calma, irmão. Você já viveu séculos e você tem a eternidade pela frente. Então calma que a gente chega lá. Né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Lembra que a gente estudou a lei de conservação? Então a gente precisa se cuidar bem, A lei de conservação é vasta, se alimentar bem, a gente precisa não fazer loucuras, não nos colocar em risco. Por quê? Lei da conservação, a gente deve... Pessoal, estar aqui encarnados é um bilhete de Mega Sena da virada. Ponham isso na sua cabeça. É uma oportunidade dificílima. Ok? Cuida dela. Então, não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Então você pega lá um homicida, 20, 30, 40 homicídios, um serial killer. Não é uma manifestação da lei de conservação a gente condenar esse cara à pena de morte? Olha o raciocínio do Kardec em 1800, hein? Vamos ver, o que os espíritos nos falam? Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. É difícil, né? Nos dias de hoje a gente fala sobre... Vamos lá. De novo, quando a gente sabe como é que funciona o plano espiritual e a gente, fica muito claro. Então, não se trata aqui de lei de conservação. Vamos lá atrás. Todos nós aqui fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber das coisas.
todos nós vamos evoluir até aquela condição de um espírito puro, de um Cristo planetário, através do quê? Do nosso trabalho, do nosso merecimento, do nosso livre-arbítrio, que são nossas escolhas. Todo mundo vai chegar lá, inclusive esse assassino. Alguém aqui sabe, com certeza, o que foi nas encarnações passadas? Ninguém aqui foi assassino? Nenhum de nós aqui? Não? Então se não, então está tudo bem. Mas e se sim? O que fizemos nas guerras em que estávamos encarnados? Né? O Chico fez uma pergunta para o Emmanuel sobre criminoso. O Chico falou assim: Emmanuel, o que é um criminoso? Emmanuel disse o seguinte: Chico, um criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Todos nós. Não sabemos o que fizemos no passado, por onde andamos, e é por isso que ele fala: não se pode fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Paulo, Oi? na justiça divina, quero saber, não é permitido isso na sociedade, para o homem, para ter a opção da escolha do certo e do errado? Se é permitido acontecer isso? Tá. A Ângela está perguntando se a presença desses assassinos na sociedade não são permitidas para exercitar o nosso poder de escolha. Sim. Mais ou menos. Primeiro, lembrem-se. O que é Deus? Um ser extremamente amoroso, misericordioso, justo. O que Ele quer? Que todos nós estejamos bem. Eu vou botar um assassino lá para tumultuar. Não. Então, isso não é feito propositalmente, bota um assassino lá para complicar a vida daquela casa espírita. Todos nós temos as mesmas oportunidades, mas são as escolhas. Agora, consequentemente, se estamos envolvidos com esses criminosos, é porque temos afinidades do passado a lidar com ele. Porque não há, no universo do nosso Pai, vítimas nem injustiçados. Porque se a gente admitir que alguém aqui é vítima ou é injustiçado, então Deus errou. Aquele cara que pegou a terra, plasmou com as mãos, Jesus errou. Errou? Há muita coisa que a gente não sabe dos nossos envolvimentos. Fala, Zé. Quando ele plasmou, ele colocou eu já lá para trás, ele fez um espírito novo para mim. Ó, Zé, eu não sei de onde que nós viemos de outros planetas, né? O Zé está perguntando aqui se quando ele plasmou, ele já botou eu lá para trás, falou, o Zé deixa aqui, né? Falou, esse aqui. Olha, quem aqui é da Terra? Levanta a mão. Como é que você sabe? Mas quem aqui é da Terra? Nós não somos. Gente, onde que é a nossa pátria? Olha, mais uma notícia boa da noite. Qual é a nossa pátria? O universo. Esses trilhões e bilhões de planetas. Essa é tua casa. Feita para você. Hoje estamos terráqueos. Amanhã não sei, vamos estar em Júpiter. De onde viemos, não sei. Quando ele me criou simples e ignorante, eu não sei onde que eu afiei as pedras lascadas lá. Não sei se foi aqui, não sei se foi outros, né? Mas está lá. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Mais ou menos no que você está falando, né?
Ah, precisava ter uns assassinos lá atrás para a gente se melhorar, para ver que aquilo está errado. Necessidade não é o termo, não é que precisava. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. Eu falo para vocês que o meu compromisso aqui é de passar doutrina. E quando eu dou minha opinião pessoal, eu aviso. Então eu vou dar uma opinião pessoal. Ao invés de pena de morte, eu sou muito a favor do trabalho obrigatório ao preso. Errou? Então você vai trabalhar para a sociedade. Vai pintar a escola pichada. Já pensou que legal? Né? Pensou que legal pegar os caras que desviam milhões da saúde, botar esses caras com uma bolinha de ferro no pé tampando buraco na Rio Bahia? É melhor? Vai aprender? Vai dar uma oportunidade de arrependimento? Eu trabalhei numa cidade do interior, na Grande São Paulo, São Caetano do Sul. E lá a gente conseguiu um acordo com o Ministério Público e com o juiz da cidade. A gente pegou todo jovem que era pego fazendo racha de noite, acidente de carro, e ele dava uma pena comunitária. Ele fazia o moleque ficar 4 finais de semana com esfregão limpando o chão do pronto-socorro da cidade. Fala, você gosta de sangue? Você vai ver bastante. Sei porque eles paravam de correr. Educativo, né? Essa é só a minha opinião. Vamos voltar à doutrina. Então o homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor, né? A proporção que se instrui vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Já fizemos muita coisa errada em nome da justiça. Já fizemos muita coisa errada em nome de Deus. Fazemos até hoje coisas erradas em nome de Deus. Né? Estamos aí à beira de uma guerra santa novamente, entre islâmicos e cristãos. Espíritas, vou avisar uma coisa para vocês, nós somos cristãos. Porque nós acreditamos em Jesus. Olha que absurdo, gente. 2025. Mas vejam, são espíritos que relutam em aprender. E reencarnam, e dão cabeçada, e sofrem, e dão cabeçada, e sofrem. Mas a culpa deles sofrer é de quem? É dos outros. Sempre é dos outros. E não percebe isso. Livre-arbítrio é uma obsessão por fascinação. Ele se fascina com as suas ideias e ele segue firme com as ideias dele. Por quanto tempo? Quanto tempo ele quiser. Ah, mas não tem auxílio? A todo momento. Ouve? Não ouve. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Restrição? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade? Hoje, veja, hoje nós temos essa visão. Hoje a gente olha para trás e fala assim, nossa, que os cruzados foram lá matar os muçulmanos lá no Oriente Médio em nome de Deus? E depois, que os muçulmanos vieram matar os cristãos, tudo para cá, tudo em nome de Alá. Tem um quadrinho muito bacana, eu comentei com vocês, eu até vou ver se eu acho ele de novo, vou postar ele aqui. Tem uma cidade assim explodindo, míssil voando, bomba, aquele inferno de guerra. E aí tem 3 cadeirinhas com 3 caras de costas sentado, cabeludo, uma está escrito Jesus, outra está escrito Moisés e a outra está escrito Maomé. Aí tem um balãozinho e Jesus vira e fala assim, só para eu ter certeza, nós falamos para eles se amarem uns aos outros, não foi isso? Perfeita charge. Perfeito.
das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometeram. Cansamos de ver isso aqui na Inquisição, né? Sabe como é que identificava a bruxa na Inquisição? Sabe? Acorrentava e jogava no rio. Se flutuasse, não era bruxa. Quem que vai flutuar? Morria todo mundo. É sério isso aí, pessoal, não é piada não. Vamos ver lá na história. Vamos ver lá. Pois bem, para a gente encerrar, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E até mesmo, se a gente fosse juiz nessa época aí, ó, fizéssemos outro tanto, que eram os costumes da época. Assim é que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra, na nossa. Só as leis divinas são eternas, imutáveis e universais. O pessoal questiona muito. Ô Paulão, essas leis naturais que funcionam aqui, funcionam no universo? Sim. A lei da gravidade é uma lei divina. A matemática é uma lei divina. A caridade é uma lei divina. Então esse povo de cinema que insiste em fazer vídeo de ser de outro planeta que vem aqui para destruir, atacar, fica colocando minhoca na nossa cabeça. Né? Primeiro que não sabemos nem se será possível o contato com esses outros povos. Nos disse o Chico que sim, que se a gente conseguisse entrar nesse tempo de muita paz e de muita tecnologia, receberíamos inclusive a visita de outros povos. Né? Mas do jeito que vai... Na nossa galáxia, que é a Via Láctea, estourando um pouquinho o tempo, mas é importante dizer isso, na Via Láctea, que nós conhecemos, que nós sabemos, pelas informações dos espíritos, existem 2 mundos de provas e expiações materiais. A Terra e Capela, que está a 40 anos-luz daqui. Ou seja, nos é praticamente impossível de alcançá-los. Você acha que Deus ia deixar 2 mundos de prova e expiação se comunicar? O que ia virar? Guerra! Então estamos até numa distância segura. Né? O que também nos fala que tá todo mundo bem, ruim estamos nós, hein? Fala de... Rapidinho, só para... Vamos, fica à vontade. Se possível procurar na internet, para ouvir o Pinga Fogo. Pinga Fogo. De 1971 são 2 capítulos, o 1 e o 2. Isso. Valeria a pena todo mundo entrar, tem interesse, só pode ser Sim. na internet. Viu? Isso. O Google escreve Pinga Fogo, 1971. Isso. Todo o programa está muito bacana. Isso. O Pinga Fogo era um programa de auditório, de entrevistas que havia, e o recorde imbatível até hoje da televisão brasileira foi esse Pinga Fogo com o Chico Xavier, que é o que o Ednir está falando. Quem tiver tempo e paciência, veja. São 3 horas um, 3 horas o outro. Mas são... Tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está falando de doutrina, ele fala lá. E um pouco mais. Né? Tá bom? Então, só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com essas aqui. Beleza? Tudo bem aí, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma observação? Não? Humana tem interferência dos espíritos mais evoluídos, né? Como é que é? Peraí. As leis humanas. As leis humanas, a Carta Magna, a Constituição. Carta Magna, nossa Tem Constituição, uma orientação divina, espiritual. Tem. Tem. Fica muito. Então, o Carlão está perguntando aqui, as nossas leis, elas têm uma orientação espiritual? Tem. Conheço o nosso direito, não sou um especialista, mas conheço bem. As nossas leis são muito boas, o problema é na hora de executar. Está escrito assim, ó, para dar um exemplo para vocês. O laser point tem que ser preto. Está claro para vocês? Está claro, não está? Aí vem um cara e fala assim, olha, para data máxima vênia, na verdade, precisamos ter um data... E muda.
por interesses. Então, mas elas são inspiradas pela espiritualidade. O ordenamento jurídico nosso não é ruim, não. O problema é que ele não é executado. A Constituição não é respeitada, o Código Penal não é respeitado. Né? É manipulado a favor de sempre de alguém, né? Vai saber a favor de quê, né? De qual o verdadeiro interesse. Né? Tá bom? Então vamos lá, gente. Muito obrigado. Boa noite a vocês. Agora nós vamos para o nosso passe magnético.